40 questões em apenas 60 minutos. Isso é o que você tem que fazer na hora do teste do Reading do IELTS. E muita gente se desespera e chega a quase perder os cabelos na hora da prova porque não consegue concluir no tempo. Tem gente que nem finaliza a prova do Reading. Hoje, nesta aula aqui, eu vou te ensinar alguns hacks, algumas coisas que você pode fazer para conseguir responder a todas as questões na hora do teste. E mais, não só responder, mas acertar todas as questões na hora do teste. Bora lá? Olá, se você não me conhece, eu sou o Simon Mamed. O que eu faço aqui é treinar você para atingir sua nota no teste do IELTS, mesmo que você não seja fluente, independentemente do seu nível de inglês. Então, se você está chegando aqui agora, já se inscreva aqui no canal, deixa o seu like aqui nesse vídeo, nessa aula, para eu saber que você gostou e que você está aqui marcando a sua presença. Hoje, nós vamos falar de uma coisa muito importante que é o teste do Reading do IELTS. Mas mais especificamente, eu vou falar com você sobre o que você tem que fazer para atingir todas as questões do IELTS, para conseguir resolver todas as questões do Reading e acertar todas as questões do Reading, que é muito mais importante, não é mesmo? Presta atenção, tem alunos aqui que simplesmente gabaritam o teste do Reading do IELTS. 9, só para você saber, 9 é a nota máxima, tá? Tiram 9 no IELTS. E tem alunos que não conseguem, ou tem pessoas que não conseguem nem atingir a nota mínima que precisava. Eu fiz uma listinha aqui, ó. Como que tem alunos, por exemplo, como o Mauro, a Angélica, a Carol, a Larissa, a Mariana, a Muriel, a Lívia, a Letícia, entre vários outros, que gabaritam a nota. 9 total na prova do Reading, e enquanto tem pessoas que não conseguem nem finalizar a prova no tempo. É isso que a gente vai ver aqui nessa aula. Eu dividi ela em alguns tópicos aqui para ficar bem fácil para você entender o que você tem que fazer para conseguir fazer a sua prova. Beleza? Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui para você o título da nossa aula, ó. Como responder perguntas rapidamente no Reading do IELTS. O que eu fiz para preparar essa aula aqui para vocês? Eu olhei para todos os casos desses alunos que gabaritaram o Reading do IELTS, tiraram 9, o total, e destrinchei ali a estratégia que eles utilizaram e vou passar para vocês aqui hoje. Pronto? Vou dividir em tópicos e o primeiro tópico aqui, ó, vou colocar tópico 1. O primeiro tópico é este aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui? EG. Você tem alguma noção do que vem a ser EG? EG significa exposição guiada, tá? Em inglês, lá dentro do método, né, dentro do UIC, que é o meu programa de treinamento para o IELTS, a gente chama de Guided Exposure, né, que é a exposição guiada, que é a parte do método pela qual você vai melhorar o seu nível de inglês já usando o seu nível de inglês. A exposição guiada é o que vai tirar você do nível que você está hoje para os níveis mais elevados do idioma. Quando eu digo os níveis mais elevados, eu quero dizer todos os níveis mais elevados a partir de onde você está. Se você está no básico, vai ser intermediário, avançado, fluente. Se você está no intermediário, vai ser avançado, fluente. E dali para cima. Então, a exposição guiada é isso que você vai fazer. E aí existe, dentro do método, né, uma rotina que você tem que fazer com técnicas de exposição guiada para poder aumentar o seu vocabulário, para que cada vez você compreenda mais, seja mais capaz de utilizar a língua e tenha mais recursos à sua disposição com o reading. Óbvio que tem as técnicas de exposição guiada para o listening, as técnicas de exposição guiada para o speaking, para o writing, mas aqui a gente está falando do reading. E aí eu tenho uma pergunta para você. Pensa aqui, se você não consegue ler com tranquilidade, se eu te der um livro, uma revista, um jornal, uma notícia da internet, se você não consegue ler com tranquilidade em inglês, como que você acha que você vai ler na hora do teste do IELTS? Você não vai ler com tranquilidade também. É um devaneio da sua cabeça achar que na hora do IELTS algo magicamente vai estalar dentro da sua cabeça e você vai ler aquilo ali com tranquilidade. Ainda mais sem saber as técnicas da prova. Então preste atenção, só para te dar um exemplo. Eu vou colocar aqui para você um trecho, é um parágrafo em inglês, só para a gente colocar aqui na prática, tá? Presta atenção nisso aqui, ó. Olha esse parágrafo aqui. Vou deixar um tempinho aí na tela. Tente ler. Eu vou ficar em silêncio. Tente ler. Vai lá.
Leu? Se você precisou de um pouco mais de tempo, pausa a tela aí e leia. Como que você leu isso aqui? Você leu ali catando as palavras? Com dificuldade, às vezes, até de pronunciar ali o que você não sabia? Ou você leu com tranquilidade? Isso aqui, só para você saber, é um trecho, né, um pedaço de um dos livros mais conhecidos do Stephen King, né, que é um autor muito conhecido, porque ele escreve muito bem, é Salem's Lot, o nome desse livro. E aí esse aqui é um parágrafo, né? Como que você leu isso aqui? Você começou lá, he switched to the travel travel você foi catando assim, ou você chegou aí e falou he switched to the travel lane, slowed to the minimum turnpike speed and began to look for anything that would jog his memory. There was nothing at first, and he tried to caution himself against almost sure disappointment. You were 9 then. That's 25 years of water under the bridge. Places change, like people. Como é que foi a sua leitura aqui? Se você não lê com tranquilidade um parágrafo como esse aqui, que não tem nada demais, como que você vai ler na hora do teste? Na hora do teste do IELTS, só para recapitular e refrescar a sua memória, na hora do reading, você tem 60 minutos para responder 40 questões sobre textos de dificuldades diferentes. Óbvio que ele começa nos textos com as dificuldades mais simples e aquilo vai elevando. Se você fizer a conta, isso dá ali 1 minuto e meio por questão. Agora, se você está queimando esse tempo só na leitura, que tempo que você vai ter para resolver a questão sem nem saber as técnicas do reading? Então, olha a importância que tem isso aqui, ó, a exposição guiada. Se você não faz exposição guiada do reading, não é só a sua prova do IELTS que está em risco. É o inglês que você tem. É o inglês que você tem. Nem prova do IELTS, nem inglês, nem entrevista de emprego, nem vida falando inglês você vai ter. Coloque isso na sua cabeça para começar. Então, a primeira coisa na sua vida é fazer exposição guiada de reading. Você precisa aprender a fazer exposição guiada de reading. Tem vídeos aqui no canal com aulas gratuitas para você aprender a fazer isso. Se você entrar no programa, talvez você já esteja dentro do programa, tem um módulo inteiro dedicado à exposição guiada lá dentro do UIC. Extremamente importante que você domine isso aqui, beleza? Próxima coisa para você aqui, tópico 2. Aprender as técnicas de prova. Parece óbvio, né? E eu coloquei isso aqui porque é óbvio mesmo, porque o óbvio tem que ser dito. Uma coisa é você conseguir ler. Te dou um texto, você consegue ler. Ah, tá conseguindo ler com tranquilidade? Ótimo, isso é muito bom. Mas só saber ler não garante que você vai acertar a questão. Por quê? Porque você precisa da técnica da prova. A técnica, o que é a técnica? São procedimentos exatos, objetivos que você consegue replicar com qualquer texto, qualquer questão. E isso é técnica e que não depende do seu talento. Qualquer pessoa pode aprender. Então você tem que dedicar um tempo para a exposição guiada e você tem que dedicar um tempo para aprender as técnicas da prova e treinar com ela. E isto aqui é crucial. Sem exposição guiada, sem aprender técnica de prova, não vai. Agora eu vou começar a falar com você algumas coisas sobre a prova em si. E aí vou entrando no tópico 3. Olha aqui, esse aqui você vai assustar um pouco. Não ler a prova. Ué, Simon, como assim? É uma prova de leitura, como é que eu não vou ler? Pois é, parece contraintuitivo, não é? Presta atenção aqui. Como eu te disse, você tem ali 60 minutos para resolver 40 questões. E ali, durante o reading do IELTS, né, você tem 3 sessões, ou seja, eles dividem a prova do reading em 3 partes. E aí cada parte tem um nível de dificuldade que vai do mais simples até o mais elevado. Se você vai fazer a versão do academic, que é para quem vai estudar, por exemplo, o nível mais simples já começa mais elevado, porque você vai lidar com assuntos acadêmicos, né? Eles são mais complexos mesmo. Então, você tem que ter isso em mente. E aí, 60 minutos é um prazo justo, porque dá para fazer, só que se você não se prepara, você não consegue nem finalizar a prova. É onde eu falei, aqueles alunos todos lá que gabaritam, tiram 9, qual que é a diferença entre eles e quem não consegue nem finalizar a prova? Além desses 2 tópicos que eu já falei com você, que é a exposição guiada do reading e aprender as técnicas da prova, esse terceiro tópico aqui, ó, é uma grande diferença entre essas pessoas. Não leia a prova. Mas
Mas Simon, como que eu não vou ler a prova? Presta atenção. O que eu quero dizer para você é para você não gastar tempo tentando ler o texto inteiro para entender do que ele está falando, ou entender o que é o assunto, para depois você ir nas questões e tentar resolver. Não dá tempo de você fazer isso. E se você tentar fazer, você vai falhar miseravelmente. Não dá tempo. Só para clarear sua cabeça aqui, teve um estudo da própria instituição do IELTS, né? Esse estudo aqui, ó, Using Eye Tracking to Research the Cognitive Process of Multinational Readers During an IELTS Reading Test. Que eles estavam analisando o quê? A capacidade cognitiva, né, de reconhecer e de processar os pensamentos sobre a informação que estava ali no teste, e eles usaram essa técnica, essa tecnologia aqui, ó, eye tracking. O que é isso? Eles colocaram, né, uma câmera avançada na frente dos candidatos que conseguia fazer o traqueamento dos olhos dos candidatos, para ver quantas vezes o candidato estava indo para o texto e para a questão, para o texto e para a questão, porque eles tinham uma premissa. Pensa aqui comigo. Quem que você acha que performa melhor na hora do teste? O candidato que lê o texto inteiro para entender e depois vai para as questões para resolver, ou o candidato que vai direto para as questões e depois volta no texto para já tentar buscar a resposta? Dá uma pausa aí, comenta aí pra mim, quem que você acha que performa melhor? Foi exatamente isso que eles tentaram descobrir com essa pesquisa. E aí, eu vou mostrar pra você algumas coisas interessantes dessa pesquisa, antes de eu te dar a resposta. Presta atenção aqui, esse aqui é o artigo, né, da pesquisa que eles fizeram, e isso aqui, ó, é a representação visual, né, do candidato que foi direto para a questão e depois voltou no texto. Ele foi direto para a questão, aqui as bolinhas da direita, e depois ele foi no texto procurar a resposta, as bolinhas todas ali na esquerda. Quando a gente olha para o gráfico de calor, ele fica assim, ó, olha só, as vezes que ele foi na questão e quantas vezes ele voltou aqui no texto para achar. Agora você quer ver o que acontece quando a pessoa lê o texto primeiro e depois tenta achar a resposta? Olha isso aqui. É praticamente um salseiro. Olha isso. Isso para achar uma resposta, tá? Olha aqui o gráfico de calor. Ou seja, um salseiro do caramba isso aqui. E aí, o que esse estudo concluiu? O estudo concluiu que não se pode afirmar que quem lê o texto primeiro performa melhor do que quem vai direto na questão. Então, eu estou te falando, eu, Simon, estou te falando, não leia o texto inteiro. Não leia o texto inteiro primeiro. Eu tô te falando. Se você quiser fazer por sua conta e risco, o que todo mundo faz, que você viu ali, que é um salseiro para você tentar achar a resposta, faça e arque com as consequências. Eu, com base na experiência que eu tenho com trocentos alunos, alunos que gabaritam o reading, tiram total, estou te falando, não faça isso. Não faça isso. O que você vai fazer é ir direto para a questão. Procure achar ali o que essa questão está querendo de mim. Ah, é tal coisa. E aí você vai procurar a questão no texto. Beleza? Agora eu vou falar um próximo tópico para você, que é um bônus, tá? O próximo tópico, ele é um bônus para você aqui. Mas antes da gente partir para esse tópico, já vou escrever aqui, ó, tópico 4. Antes da gente partir para esse tópico, eu quero te pedir, deixa o seu like aqui para mim nesse vídeo. Se você está gostando dessa aula, deixa o seu like aí e se inscreva aqui no canal, se você ainda não está inscrito. Porque toda semana tem vídeo e tem aula gratuita aqui. Então se inscreva para você não perder, beleza? Vamos lá, o que é o tópico 4, que é um bônus que eu vou deixar aqui para você. Saca só isso aqui. Como acertar as questões de true, false, not given no reading do IELTS. Agora sim, hein? Agora sim, presta atenção. Você sabe o que é isso aí? Ou não? Se você não sabe, eu vou falar. Se você já sabe, eu vou te pedir paciência, porque tem gente que não sabe. Lá na hora do teste do reading do IELTS, existe um tipo de questão que a gente chama de true, false, not given, tá? Às vezes ele vem como yes, no, not given. O que é isso? Vai ter o texto, né, que é o texto base para você responder as questões, e aí lá nas questões vão ter statements. O que são statements? São afirmações. E aí, as perguntas vão te perguntar se aquela afirmação que eles te deram é true, que é verdadeira, false, que é falsa, ou not given, que é não mencionada. Então você vai ter que olhar para a questão e falar assim: isso aqui, de acordo com o texto, é verdadeiro? Isso aqui, de acordo com o texto, é falso?
ou isso aqui, de acordo com o texto, não foi mencionado. Essa é uma das questões que mais atrapalham as pessoas no teste do reading. E aí eu vou te dar uma sacada aqui para você acertar esse tipo de questão. Tá pronto? Vou diferenciar aqui como true, false, not given. Preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Até anote. True. Você encontra no texto de forma equivalente à afirmativa. Você consegue encontrar aquele statement, aquela afirmação no texto de forma equivalente. Olha o que eu estou te falando aqui. O que está escrito aqui? Equivalente. Não vai ser ipsis literis. O que é ipsis literis? Literal. Não vai estar igualzinho na questão, igualzinho no texto, tá? Aqui vai ser equivalente. Às vezes eles podem usar um sinônimo aqui, mas é equivalente. Você encontra aquela afirmação no texto. False. Você encontra no texto de forma contraditória à afirmativa. Aqui no false, você também vai encontrar no texto. Você acha aquela informação lá no texto, só que ela está contraditória ao que diz a afirmativa. Ela diz o contrário. Você acha no texto. Not given. O que acontece aqui no not given? Você não encontra no texto. Olha essa sacada. Você não encontra aquela afirmação que eles te deram no texto. Às vezes, eles colocam isso tão sutilmente que você pensa, ué, mas pode ser que isso aconteça sim. Só que o pode ser que isso aconteça sim não está escrito ali. Então, para você, eu te digo, não interprete. Você lembra que tinha um programa? Nem lembro. Meu pai falava assim, ó. Meu pai fala, né, assim, programa de riso, né, que são esses programas de comédia. Passava, falava assim, o cara ficava, cara crachá, cara crachá, cara crachá. Não tinha? É o que você tem que fazer aqui, você tem que só bater a conferência. Está no texto, equivale ao que está no texto? Está no texto, está contraditório ao que está no texto? Está no texto, não está no texto? É isso que você tem que fazer com cada um aqui. A conferência. Quanto mais você tentar interpretar, maiores são as chances de você errar aqui, ó, o not given. Então, cuidado com esse tipo de informação na hora do seu teste do IELTS. Beleza? Me diz aí nos comentários se você gostou dessa aula aqui, se foi proveitosa para você, se você já tinha parado para pensar nisso que eu te falei aqui hoje. Aproveita, se inscreva aqui no canal. Vou falar mais uma vez, se você não ouviu antes, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like para eu saber que você gostou e, se possível, compartilhe com quem você sabe que vai precisar disso também. Vou deixar relacionado aqui em algum lugar um outro vídeo que eu fiz sobre um erro silencioso que está baixando a sua nota no teste do IELTS. Vai lá e assista ele também. Nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!